Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Lição da Escola Sabatina Online. Me chamo Anderson e nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e crescermos na sua graça. Então, pega a sua lição na mão. Estamos na lição 7 falando sobre o discipulado, tá bom? Uma lição muito fantástica. A lição do terceiro trimestre é toda baseada no livro O Evangelho de Marcos. Então, pega aí, vamos recapitular junto. Compartilha nos grupos da sua igreja, na escola sabatina, seus familiares, seus amigos. E se por favor você gosta desse conteúdo e acha relevante, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo e deixa o like para ajudar muito, tá bom? Sem enrolação, vamos estudar essa lição de terça-feira que tá fantástica. O título é O Monte e a Multidão. Aqui nós vemos claramente que Jesus aqui conversa com os discípulos e prediz um sinal que iria acontecer, que muitos que estavam ali não veriam a morte antes que venha a chegada do reino. Então claramente Jesus estava falando com os discípulos uma profecia que automaticamente depois de alguns dias se cumpriria. No começo eles não entenderam muito, mas quando Jesus convida João, Tiago e Pedro para irem com eles ao alto do monte, ali Jesus ele é literalmente transfigurado e ele tem um encontro com Moisés e Elias, duas figuras muito representativas. Moisés que simbolizava a lei de Deus e todas as, literalmente, as coisas que Deus havia passado como uma mensagem para o seu povo, e Elias que simbolizava literalmente os profetas, os mensageiros. E a gente vê aqui nesse contexto que Jesus, Elias e Moisés têm uma longa conversa. E ao passar desse episódio, na lição, ela nos direciona para um após a transfiguração daquele momento, onde eles já estão regredindo, voltando daquela jornada. E os discípulos indagam Jesus a respeito de Elias. Eles tinham aquela visão ali, talvez pelas profecias de Isaías a respeito do Messias que viria, mas Elias iria anunciar o Messias. Então, Jesus explica que a ilustração de sendo o Elias era o João Batista, que foi o profeta que anunciou o Messias, que foi decapitado e morto, e que também seria por si só também um reflexo do que ele próprio passaria quando ele voluntariamente se entregaria como ovelha ao matadouro e seria crucificado, sendo morto e depois de 3 dias revivendo. Como você pode ver aqui nessa situação, Jesus ele sempre procurou informar e trazer para literalmente o que estava acontecendo nos discípulos, despertando eles para as coisas que estavam à sua volta. Muitas vezes eles estavam com uma visão atrasada, uma visão ultrapassada, porque eles estavam com Cristo, estavam com o Messias, ainda estavam pensando em coisas que iria acontecer e não estavam vendo o que estava acontecendo. Talvez isso serve para nós, um relato que Jesus estava tentando passar para eles, é que eles precisam estar atentos ao agora. Que tem coisas acontecendo, eles precisam se despertar. Eles não podem ficar no passado ou entender as informações precisas de forma errada, porque informações entendidas de forma errada geram ações erradas. E eles queriam, melhor dizendo, Jesus queria que eles entendessem que a hora de Jesus estava chegando e que haveria um grande passo em diante e que aquilo ali tudo fazia parte de um contexto maior e eles precisavam estar prontos para os próximos passos. E quando se volta daquele momento, daquela noite, da glória ali, daquela presença, da transfiguração de Elias, Moisés, os discípulos, aquela conversa, agora o contexto da lição nos leva para uma situação em que Jesus vem ali e vê e tem uma multidão, os discípulos que estão perturbados, complexos e está difícil uma situação porque havia um menino endemoniado e todos ao verem Jesus descendo do monte, se aproximando, correm para ele. Até a lição mostra que Jesus demora a ter uma reação e ele pergunta o que está acontecendo. Os discípulos vêm todos à volta e olha que interessante o que o pai fala a Jesus, entendendo que talvez a demora ou a hesitação, ou perguntar primeiro e fazer depois, que Cristo poderia ter feito algo imediatamente, mas perguntou primeiro. Olha o que ele fala: Senhor, se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude.
Como assim se pode fazer alguma coisa? Jesus é Deus, ele pode fazer todas as coisas. Mas eu acho interessante que a lição nos leva a imaginar e a pensar. A lição continua dizendo assim, ó. Jesus percebeu a expressão de dúvida. E olha o que ele disse. Em outras palavras, o que você quer dizer como se o Senhor pode? Traduzindo, você não tem fé em Deus? Você não tem fé em mim? Você quer ou não quer que isso aconteça? O que está dentro ou está passando no seu coração? Você veio aqui buscando um milagre, mas você não crê no milagre? Tem algo acontecendo e não é só com esse rapaz, com esse menino. É com você também. Talvez ele esteja endemoniado, mas você é um homem descrente. Você precisa ter convicção daquilo que você acredita. Você percebeu que a gente tem vivido num mundo espiritualmente em que muitas pessoas têm seguido Jesus, têm frequentado igrejas, têm tido relacionamentos frios, sem experiência, falam de um Deus, mas não conhecem. Falam de um reino que não buscam. Falam de uma salvação que não desejam. Falam de uma Bíblia, de uma palavra que não leem, que não gastam tempo nela. Mas só que olha o que é interessante, que agora apresenta-se agora Jesus curando esse menino e falando àquele pai, levando ele, saindo da incredulidade, que era o grande problema dele. Ele não confiava plenamente em si que aquilo aconteceria. Ele queria que acontecesse, mas ele não depositava totalmente nas suas convicções. Era incrédulo porque ele precisava ver para crer. E Jesus mexe com essas estruturas porque ele confronta ele com algo. Ele precisa entender que a fé é algo irracional, que a fé é algo imaterial, você não pode segurar, tocar na fé, mas é um desenvolvimento, um relacionamento. Ele tinha que entender que ele estava na presença da solução e ele precisava crer. Quantas vezes será que Deus vai nos colocar à prova em situações que a gente vai continuar batendo contra a parede, não entendendo que por mais que todas as possibilidades estejam contra, Deus é o Deus das impossibilidades. A gente tem que ver além dos limites humanos. A nossa visão é limitada. Os nossos sentimentos são enganosos, o nosso coração nos engana. E eu acho interessante que diz assim, ó, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É o que o homem declara. E Jesus cura o menino. Jesus não somente cura um menino endemoniado, mas ele recoloca o homem no caminho que ele deveria estar. Ele reorganiza espiritualmente a vida daquele homem. Ele clareia uma visão embaçada. E ele traz nova luz a alguém que estava vivendo apagado, escondido. Você percebeu como a presença de Jesus é impactante? Jesus esteve no primeiro momento na transfiguração. Com Elias e Moisés, os discípulos questionaram algo ao respeito. Jesus explica o sentido de Elias, o profeta, a respeito de João Batista, a profecia de João Batista, nele se cumprindo, morrendo em 3 dias. E ao final desse contexto, ele nos leva ao encontro real de uma solução que só ele podia fazer. Um homem que queria que ele fizesse, mas não acreditava que ele podia fazer. E Jesus fez o quê? Ele cura um menino e restaura um coração e põe naquele homem agora uma visão. Ele põe um sentimento. Ele ajuda aquele homem a andar no caminho a qual ele estava levando os discípulos. Era uma jornada espiritual de crescimento e desenvolvimento, para que ele entendesse que a experiência com Deus é que torna as coisas possíveis. Não adianta sermos adoradores de longe. Não adianta querermos um Deus, mas não conhecermos esse Deus. Não adianta clamarmos por algo que a gente não confia naquilo. Experiência com Deus é algo real, pessoal, diário e constante. Que Deus te ajude e que Deus me ajude a aprendermos cada vez mais a respeito de lições preciosas como essa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai que estás nos céus, obrigado pelo estudo dessa lição. Obrigado por nos alimentar. Obrigado por nos ensinar a respeito das profecias, dos sinais, do que o Senhor fez e faz na vida de cada um que crê. Nos ensine hoje, Senhor, a andarmos nos passos de sermos teus alunos e seguirmos os conselhos do Mestre. Nos desenvolva, nos prepare e nos conduza para o teu reino. Por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.